Olá, meu nome é Caio. Eu trabalho numa empresa chamada Silvaco e essa empresa ela está dentro da indústria de semicondutores e para explicar o que eu faço dentro do estágio e o que essa empresa faz, eu vou dar uma breve explicação de como funciona a indústria de semicondutores e como ela evoluiu nos últimos anos e graças ao que. Bom, esse foi um dos primeiros CIs a serem fabricados, um dos primeiros CIs comerciais, CI no caso um circuito integrado. Ele era basicamente uma Nord 3 que foi encomendada pela NASA para uma empresa chamada Fairchild. Ele custava $1.000 na época e tinha 10 transistores só, o que valia $10.900 hoje, mais ou menos, ou seja, R$ 60.000. E em menos de 10 anos a gente conseguiu evoluir para ter o primeiro microprocessador comercial da história que já tinha 2.300 transistores, como mostrado na tela. 10 anos depois do 4004 surgiu o 68000 da Motorola, que foi um processador utilizado pelos computadores da Apple na época. Esse processador ele continha 68.000 transistores e 10 anos depois desse processador surgiu o Pentium, que foi um processador criado pela Intel. Esse processador da Intel já continha a casa dos milhões de transistores, se não me engano 3,1 milhões de transistores. E hoje em dia a gente já está na casa dos bilhões de transistores, como por exemplo o chip M1 Pro da Apple, ele tem 33,7 bilhões de transistores. E assim, se parar para pensar o que é um bilhão, não é uma coisa que dá para inferir que não dá para desenhar 30 não, 1 bilhão de transistores na mão já é impossível. 1 milhão de transistores eu acredito que seja também impossível fazer na mão. E como é que a gente faz? Assim, qual que é a engenharia por trás disso tudo? Basicamente são ferramentas que existem que basicamente tratam toda a microeletrônica como se fossem bloquinhos de Lego, juntando esses bloquinhos. E eles pegam esses bloquinhos de Lego que já tem calculado qual que é o tamanho, qual que é a potência que esse Lego, essa pecinha vai consumir, qual é a performance dessa pecinha. E essas pecinhas são chamadas dentro da indústria de células padrão. E as ferramentas fazem síntese, que a gente chama, baseado em células padrão daí. As células padrão é uma das coisas que minha empresa desenvolve. As células padrão, elas compõem uma biblioteca de células padrão e a gente faz desde o design de cada célula individual, como fazer o desenho da célula em si, como também a sua caracterização. A caracterização é, no caso, botar num grande arquivo de informações sobre cada célula e como é que ela vai se comportar em cada situação específica. Em diferentes temperaturas, diferentes cargas, como se uma carga, por exemplo, aquela célula está conectada em outras 2 células, está conectada em outras 6 células, está conectada em outras 10 células. Ela vai ter, são cargas diferentes, porque ela vai estar drivando, entre aspas, diferentes células. Como é que ela vai se comportar, qual vai ser os parâmetros de performance, como é que vai ser os parâmetros de potência. Além disso, a gente também manda fabricar, depois de desenvolver uma biblioteca, a gente manda fabricar, não a biblioteca em si, mas um chip especificamente desenhado para que a gente consiga exercitar todas as células, ou a grande maioria delas, sobre diversas circunstâncias para avaliar se, na vida real, as coisas estão batendo como a gente planejou e como estão sendo feitas na simulação. Também a Silvaco ela faz as ferramentas, ela tem suas próprias ferramentas. Eu não trabalho com as ferramentas, eu trabalho nessa parte de desenvolvimento das bibliotecas. Por isso foi a que eu expliquei melhor até como é que é o processo. E é o que eu tenho feito nos últimos meses. Eu participei de um projeto onde a gente desenvolveu a biblioteca do zero. A gente fez a caracterização da biblioteca e agora a gente está fazendo o chip para que seja mandado fabricar e conseguir validar tanto performance quanto funcionalidade de todos os blocos desenvolvidos.